lugar. Toca nesse crente que está do teu lado, nesse homem de Deus, nessa mulher de Deus, e diga para ele: hoje, alguém tentou te entristecer, mas a tua chegada nesta noite aqui, o céu se moveu sobre este lugar, e você e a sua casa foi alcançada por esta presença que está forte neste lugar. Glória a Deus. Louva a Deus, irmãos, de estar aqui com vocês. Fico muito feliz quando eu venho para cá. Quem iria vir hoje ministrar? O nosso pastor Rubens, nossa diaconisa, nossa irmã Vânia, quando ela ligou. Mas hoje o pastor tinha um compromisso. O nosso pastor lá, dirigente da congregação, iria participar de uma reunião. E ele teve que cobrir a escala dele, do nosso ministério, e eu disse a ela: eu vou. Olha para quem está do seu lado e diga assim: tem que ter ousadia. Aleluia, seja ousado. Glória a Deus, seja ousado para fazer a obra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Marconi. Nosso pastor Marconi Ferreira é uma bênção de Deus. A sua esposa está lá atrás, ela ali, estou vendo ela agora. Essa mulher de Deus abençoada, né? Deus abençoe nosso irmão aqui, esse ministério, que é uma bênção. Mas eu quero convidar você, vem comigo a minha irmã Janaína, essa abençoada, que eu fiz o convite, eu digo: vamos comigo. Glória a Jesus. E eu creio que Jesus já falou para ela aqui. Ela disse: eu vou porque eu preciso de uma resposta. E Deus falou muito forte aqui. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Jó. Glória a Deus. Senhor, Ele desde ontem, Ele tem falado forte comigo. Deus, Ele me despertou para todas as quarta-feiras. Você que ainda não nos segue no nosso Instagram, você vai lá, coloca lá, praSimoneSilva.oficial. Todas as quarta-feiras, às 15 horas, estamos com uma live, Encontro com Deus. Estamos com a campanha. Quarta-feira ontem foi o segundo dia, e Deus tocou no meu coração para fazer essa campanha dentro dos lares, em prol da tua casa, da tua família. Nem precisa você sair. Olha como Jesus é bom. Ele traz a bênção para a tua casa, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos nos seguirão. A gente não precisa sair atrás dela, ela conhece o nosso endereço. Ele sabe o endereço, ele sabe o número do teu telefone. Aleluias! Então nessa noite, aquieta teu coração, descansa. Foi falado aqui: por que te perturbas, ó minha alma? E às vezes a gente fica assim, perturbado, porque o diabo, ele quer ver a gente preocupado. Porque o diabo, irmãos, ele sabe que quando a gente está inquieto, quando a gente está perturbado, a gente perde o foco. A gente começa a desacreditar das promessas do que Deus falou. Quando você sair desta noite, deste culto de avivamento aqui, que você cruzar essa porta e você for para casa, o diabo, ele vai trazer todos os problemas para a tua mente. Ele vai começar a te lembrar do que você vai ter que resolver amanhã. Ele vai começar a te lembrar daquela afronta que alguém fez com você. Ele vai começar a lembrar as dificuldades que você tem enfrentado. Mas você recebe a palavra e vai dizer para ele, porque você é profeta. Você vai botar o dedo na cara do problema e vai dizer: a minha alma já se aquietou, porque o Senhor falou comigo nesta noite. Aleluias. Jó capítulo 14, versículo 7 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra as suas raízes, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma
planta. Você pode glorificar ao Senhor? O livro de Jó é um livro que conta o sofrimento desse patriarca. A Bíblia, no primeiro capítulo de Jó, vai falar de Jó, vai contar a história de Jó. E o primeiro versículo já vai contando que havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que a expressão, ela está falando da seguinte forma: a cidade de Ur significa em hebraico, o nome dessa cidade significa árvore, ou arvoredo, ou bosque. Então eu entendo que, no primeiro versículo, a expressão, ela já quer dizer o seguinte: havia uma árvore no meio do bosque. A Bíblia vem traduzindo, interpretando que Jó, ele se considerou uma árvore. Então aqui a expressão já faz juiz ao que lá na frente Jó já estava declarando que ele era uma árvore que foi arrancada. Ele estava dizendo: eu sou uma árvore que fui arrancada do bosque. E às vezes as pessoas, elas nos arrancam. Elas arrancam as nossas folhagens, toram os nossos galhos, jogam pedra no nosso fruto. Só que Jó, aqui no capítulo 14, ele fala o seguinte: que ainda há esperança para a árvore que foi cortada, porque ela vai se renovar. Às vezes a pessoa que corta a árvore, ela corta o tronco, mas ela esquece que a árvore tem raízes. E quando a árvore, ela tem raízes profundas, não precisa nem o solo ter água, só precisa ter cheiro de água. Quando a Bíblia diz ao cheiro das águas, eu acredito que a árvore, ela sente o cheiro de chuva de longe. Ela sente o cheiro da chuva de longe. O solo, eu acredito que ele começa já a se conectar com a natureza. E a natureza já vai dando resposta para ela, dizendo assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ela começa a se conectar, porque ela começa a sentir o cheiro da água. Então Jó aqui, ele se comparou a uma árvore. Então a expressão do primeiro capítulo fala: eu sou uma árvore que foi plantada no meio do bosque. Quando ele diz eu sou uma árvore que fui plantada, significa que ele era uma árvore que se destacava no meio do bosque. E toda árvore que se destaca no meio do arvoredo, todo mundo percebe ele. Todo mundo enxerga ele. Então aquelas árvores que estão ao redor da árvore, no meio do arvoredo, elas começam a se incomodar. E começam a ficar se perguntando: mas por que só ele aparece? Mas por que só essa árvore dá bons frutos?
Mas porque essa árvore tem folhas tão bonitas, galhos tão belos, e eu não tenho. Então agora, aquelas árvores que estão ao redor de Jó, começam a querer matar a árvore Jó. Eu não sei se tem alguém aqui conectado com essa palavra, que está passando situações que alguém está tentando matar o teu ministério, alguém está te perseguindo, querendo te tirar da rota que Cristo te colocou, mas eu tenho a palavra de Deus nesta noite para te dizer que a água está correndo nesta noite, a água está passeando neste lugar, e o cheiro neste lugar é a presença de Deus. Enquanto alguém lá fora está pensando, ela vai morrer agora, vai acabar agora, a empresa vai fechar, o casamento vai se acabar, aí você nesta noite diz: mas ao cheiro das águas, porque nessa noite Jesus tem fontes, a água está correndo neste lugar. Aleluia. Essa árvore, meu vereador, se destacou demais. E nem todo mundo está preparado para crescer. Nem todo mundo está preparado para o sucesso. E às vezes é necessário, antes do sucesso chegar, Deus preparar a mente da gente. Deixa eu explicar para você. Você não está entendendo que você está em preparação para o sucesso. Jó aqui, ele se destacou demais. Ficou muito visível. De maneira que a Bíblia vai contar toda a trajetória do início da história, dizendo o seguinte. No versículo 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus, presta atenção, os filhos de Deus chegaram na presença de Deus para trazer relatos do seu trabalho. E quando os filhos de Deus chegaram na presença dele para trazer relato da sua obra, dos seus trabalhos, quem é que estava infiltrado no meio deles? Porque no meio dos filhos de Deus a gente fica se perguntando, mas por que Deus permite estar no meio da igreja? Mas por que Deus permite ainda estar no grupo cantando? Mas por que Deus permite ela ainda estar lá naquele lugar? É porque ainda não é o tempo da separação do joio do trigo. Aí é necessário o mal estar no meio do bem. E no céu não foi diferente. Quando os filhos de Deus chegaram à presença do Senhor, o diabo também chegou. Quando o diabo chegou, a Bíblia diz que Deus começou o diálogo com ele. Viste tu, meu servo Jó? Homem fiel. Por que Deus falou isso? Porque Deus já conhecia a estratégia do diabo. Ele já sabia que o diabo estava ali para acusar Jó. Deus, ele já viu a acusação antes de você perceber. Deus, ele já viu quando aquela reunião foi preparada e alguém sentou lá para jogar teu nome na reunião. Às vezes você fica incomodado, mas por que a irmã Maria se afastou de mim? Mas por que irmão José não quer falar mais comigo? É porque você não vê o que Deus vê. E ele vê no que você não vê, meu filho. Aí ele vai lá e te dá livramento. Não é se afastando não, é livramento de Deus. Porque Deus vê a conversa que você não vê. Viste tu o meu servo Jó lá na terra? Homem fiel, servo meu. Olha que coisa boa. Que honra para esse homem. O próprio Deus testificar das obras de Jó.
Aí Satanás, que é o trabalho dele, dá a resposta para Deus dizendo: também, Senhor, tu rodeia ele de bens. Jó tem uma família bonita. Jó tem uma família, não é perfeita, mas é uma família unida. Ele tem bens, gado, ovelha. O Senhor rodeou Jó de todos os benefícios que o homem poderia alcançar. Mas deixa eu te pedir uma permissão. Sim, diabo, pede logo. Deixa eu tocar. Deixa eu tocar para ver se ele permanece fiel. Deixa eu mexer nesses bens que tu desse a ele. Deixa eu tocar. Deixa eu tirar. Deixa eu tocar na família. Deixa eu tocar no casamento, Senhor. Permite? Vai, permite. Tá bom, diabo. Vai lá, Lúcifer. Toca. Eu vou permitir. Não era para permitir, não, mas eu vou permitir. Só para tu ter certeza do que eu estou aqui testificando, toca. Agora, na vida dele tu não encosta. Eu vou liberar essa palavra aqui. Levanta a tua mão porque eu quero profetizar. Eu vou liberar essa profecia aqui. Pode tirar o teu carro, pode tirar o teu trabalho, pode tirar a tua fama, pode mexer até no teu caráter, mas o Senhor está dizendo: eu vou manter a tua vida larga. Sai. O diabo não vai tocar na tua alma, o diabo não vai tocar nos princípios, ele não vai tocar na tua comunhão, ei, ele só vai tocar aonde eu quero que ele toque, mas em você ele não vai tocar. O diabo saiu da presença de Deus afoito, correndo, quando chegou lá. Os irmãos sabem essa história. Aonde está escrito no capítulo 1, versículo 13, que diz: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Jó, os bois lavraram, e as jumentas passeam junto a ele, e passeavam junto a eles, e esqueceram sobre ele os sabeis, e tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. Eu somente escapei para te trazer a nova. Versículo 16. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer as novas. Versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer as novas. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos. Irmãos, e aqui pode mexer em tudo, mas quando mexe na nossa família, a história é diferente. A gente pode perder carro, pode perder bens, pode perder amigo, pode perder tudo, mas quando mexe no nosso precioso, que é a nossa família, a história fica complicada. Mas será mesmo que Jó agora, depois que tocaram na família, vai permanecer fiel? Vamos ver. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: teus filhos, tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu filho, do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio daquele deserto e deu nos 4 cantos da terra, o qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu, Jó, escapei
para te trazer essa notícia triste. Aí o versículo 20 diz: então Jó se levanta, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou na terra e... Só adore, só adore. Só adore, só adore. Eu não sei o que você perdeu, mas ele está dizendo: enquanto você adora, eu mudo a história. Enquanto você adora, eu visito a tua casa. Enquanto você adora, tem renovo para a árvore que foi cortada. Alabaraçora mandarai. Quando eu leio essa história, eu me lembro de uma situação não chegando a este nível, porque eu acredito que não existe mais igual a Jó. Não existe, não tem como. Mas em algumas situações Deus ainda permite passarmos. E eu me lembro de uma certa vez, quando a gente morava lá na Paraíba. Acho que eu já contei isso aqui, mas tem gente nova aí. A gente estava numa casa de praia. Deus estava abençoando muita gente. Deus estava abençoando a gente de uma maneira extraordinária. Saímos daqui de Recife, fomos morar na Paraíba, fomos morar num sertão da Paraíba, passamos 8 meses ali, fazendo missões ali, numa cidadezinha por nome de Soledade. A gente passou um processo terrível. A gente perdeu tudo, mas lá o Senhor começou a restaurar. E fomos um dia, um final de semana, fomos para uma casa de praia, lá em João Pessoa. E eu me lembro que estávamos vivendo os melhores dias financeiros da nossa vida. Sabe aqueles dias que a gente, mulher, se torna chique? A gente se torna empoderada, sabe? A gente se torna amostrada, a gente fica amostrada com Jesus. Jesus deixa a gente ficar até amostrada. Jesus permite isso. Alguém olha e diz assim: está tão amostrada, só quer ser. Não, não quero ser, eu sou. Ele me deu o direito, acabou. Depois que Jesus dá o direito, minha filha, acabou. Deixa quem quiser falar de você. Porque ninguém viu quando tu estava na prova. Ninguém viu quando tu abria a geladeira e não tinha o que dar de comer para teus filhos. Ninguém viu isso, não foi? Ninguém viu pelas madrugadas que tu jogou o teu rosto na face, no chão, e disse: Deus, o que é que eu vou fazer amanhã? Ninguém viu, mas viram quando tu estava toda amostrada. Mas viram quando tu chegava toda arrumada com a tua família. Mas viram quando tu ia para os melhores restaurantes, e aí viram. Mas esqueceram que lá atrás teve uma história para você chegar onde você chegou. Ninguém viu, meu vereador, quando você estava lá chorando, pagando o preço, mas agora todo mundo vê você sentada na cadeira. E naquela manhã de sexta-feira de Páscoa, eu me lembro como hoje, 5 da manhã, o telefone do meu esposo tocou. Tudo ia bem, mas de repente o telefone tocou. Ele recebe uma ligação e diz: o senhor já deu uma olhada nas suas contas? Ele tinha uma conta conjunta com um sócio. Ele disse: não. Por quê? O que aconteceu? Ele disse: pastor, as contas estão zeradas. Entrou um hack na conta, esvaziou as contas da gente. Eu costumo dizer que eu fui dormir rica e acordei pobre. Ele me sacode na cama: acorda, mulher. O que foi que aconteceu, meu filho? A gente precisa agora voltar para a cidade de Campina Grande. Eu disse: o que aconteceu? Hoje ainda é sexta-feira, a gente só ia voltar na segunda. A gente não tem nada, acabou tudo. Roubaram o dinheiro da gente das contas, como eu não sei. Um hack entrou nas contas e tirou todo o dinheiro do banco. A gente saiu dali, irmãos, com os nossos filhos, sem destino, sem saber o que fazer. Eu acredito que um pouco eu senti o que Jó, ele passou. Quando tudo estava bem, depois Deus permitiu que o diabo tirasse tudo. E é nesse momento que alguém olha para a gente e diz assim: será que vai permanecer?
Será que vai continuar cantando como ela canta dentro de casa toda alegre? Será que ela vai continuar indo para a igreja? Será que ela vai passar por aqui em cima desse salto, com esse sorriso no rosto, com esse nariz empinado? Será que ela vai continuar a passar? E no outro dia eu estava lá, com a Bíblia debaixo do braço, em cima dos saltos, porque a gente não precisa dar ibope para o diabo. Você andando em cima do salto, alguém olhava e dizia: o que é que está acontecendo? Será que está tudo bem? Porque muitas vezes Deus permite para a gente confundir o nosso adversário. Olha para quem está do teu lado e diga assim: alguém espera a notícia chegar de que você parou, mas nesta noite o Senhor está dizendo que a água está correndo neste lugar, e ao cheiro das águas você vai ser renovado, você não vai morrer, você não vai parar, porque a água, a fonte está correndo neste lugar. Jó perdeu tudo. No capítulo 3, versículo 25, aleluias, olha o que Jó fala. Porque o que eu mais temia me sobreveio. Quando a gente abre a boca e diz assim: misericórdia, jamais quero passar por isso. Aí Deus faz: ah, pois eu vou te provar nisso aqui. Alguém já teve essa experiência? Então nunca mais abra a boca para falar que teme. Fica calado. Não fala mais. Jó declarou aqui: o que eu temia me sobreveio. Eu acredito que a expressão não estava falando pelos bens material, mas ele estava falando pelos filhos, pela família. Por quê? Porque a Bíblia vai contar que todas as vezes que os filhos de Jó se reuniam, o que é que Jó fazia? Jó deixava eles ali em comunhão, festejando, se retirava para sacrificar ao Senhor pelo pecado dos filhos. Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. Meus filhos não são fiel como eu sou a ti, mas eu estou aqui de joelho pela minha casa, eu estou aqui de joelho pelos meus filhos. Então, Senhor, a tua palavra diz que a mulher santa santifica o marido santo santifica a mulher. Então, eu sou um Pai, que estou na tua presença, então santifica a minha casa, santifica os meus filhos, cuida da minha casa. Então Jó, ele levava a sua casa à presença do Senhor, ele cuidava. Então essa expressão, ele não está dizendo eu tinha medo de perder minha fazenda, não, ele estava dizendo aqui, o que eu mais temia era que Deus permitisse mexer com os meus filhos, porque meus filhos é a minha maior preciosidade. Só que a Bíblia agora vai dizer o seguinte, que ele declara: eu sou uma árvore que fui arrancada. Mas ele fala aqui no capítulo 14: eu fui cortado, mas eu vou me renovar. Se os meus galhos, se a minha raiz envelhecer, se o meu tronco chegar a morrer e virar pó, mas eu estou plantado junto ao ribeiro. E essa expressão traz uma reflexão no livro de Salmo 92, no versículo 12 até o 14, que diz o seguinte: os que são plantados na casa do Senhor, eles vão florescer. O Salmo 1 e o 3 diz: o justo será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá os seus frutos na estação própria, cujas folhagens não cairão, e tudo quanto ele fizer prosperará. Ele está dizendo: todo aquele que segue e obedece ao Senhor, mesmo sendo cortado,
Mas se as suas raízes estão plantadas junto ao ribeiro, tudo que ele fizer, não é a metade, é tudo, ele é próspero. Ele é próspero onde colocar ele no ministério. Ele é próspero na empresa. Ele é próspero onde mora. Todo mundo que se aproxima dele prospera, porque a bênção de Deus está sobre a vida dele. Toca na mão dessa pessoa que está do teu lado e diga assim: a esperança para a árvore que foi cortada. Enquanto você estiver próximo ao ribeiro, tem água. Alguém muitas vezes corta o nosso tronco, não tem nem paciência de cortar os galhos. Diz: eu vou cortar logo o tronco, porque cortando o tronco não vai ter esperança para que haja mais folha, para que haja vida. Aí vai logo no tronco. Só que alguém esquece que você tem raízes. Fica de pé no nome de Jesus. Eu não sei nessa noite aqui qual é a crise que você está vivendo, qual é o tempo de crise. Eu não sei qual é o tempo de crise. Porque o tempo de crise, as pessoas que conhecem a história ficam de longe dizendo: vai cair, não vai crescer, não vai se levantar. Porque Satanás, quando ele arrancou tudo de Jó, ele ficou de longe observando. Eu quero ver agora como é que ele vai se manter. Eu quero ver o que Deus vai falar dele agora. Se Deus vai dizer que ele ainda é fiel, ele é reto. Eu quero ver o que Deus agora vai declarar dele. Quem tora o tronco da nossa árvore, eles não vão embora, eles ficam na tucaia, esperando a reação daquilo que eles provocaram na vida da gente. Mas eu quero fazer um ato profético. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Porque eu estou falando para árvores nesta noite. Eu estou falando para a árvore que talvez chegou aqui e perdeu tudo. E você até hoje fica sem resposta: pastora, mas eu sou fiel ao Senhor. Eu canto no departamento de mulheres. Eu sirvo ao Senhor aqui na igreja Batista Nacional, aqui da linha do Tiro. Eu não perco nenhum dos cultos. Eu não perco nenhuma das ministrações do meu pastor Marconi Ferreira. Mas por que para mim está sendo tão difícil? Porque tudo está indo embora. Porque eu estou passando por esta situação. Só que Deus trouxe você aqui, meu filho, trouxe você aqui, minha filha, para te dizer que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Você não morreu não. Alguém está olhando para você e está dizendo: morreu, acabou, não se levanta mais, não tem mais jeito, a empresa vai fechar, o ministério se acabou, o casamento já era, a família está destruída. Mas eu tenho uma palavra de profeta para te dizer: que há fontes neste lugar, há rios que estão correndo para alimentar as raízes de árvore que foram cortadas, que estão neste lugar. Aperta a mão dessa pessoa que está do teu lado, levanta o mais alto que você puder, porque tem água correndo. O que está em você, Labarga Saramandarai. Se você tem unção, você tem fonte. O que está dentro de você vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar água. Vai jorrar água para essa árvore que está do seu lado. Essa árvore que pensa que não tem mais jeito, que está acabado. Vai jorrar água, vai jorrar, vai jorrar. As tuas raízes está plantada em solo fértil, e este solo é a palavra de Deus. Tem palavra, tem unção, tem poder.
se encha da fonte que é Cristo. Seja renovado nesta noite. Seja renovado. Seja renovado teus projetos. Seja renovado os teus sonhos. Ei, você não vai desistir. Você não vai largar o seu chamado por nada. Você não vai sair do seu lugar. Você não vai largar a sua casa, a sua família. Ao cheiro das águas. Tem água passando aí atrás? Está sentindo o cheiro das águas aí atrás? Está sentindo o cheiro das águas aqui na frente? Você está sentindo o cheiro do Espírito Santo? Então adore ao Senhor, adore ao Senhor. Você tem 1 minuto para adorar. Você tem 1 minuto para adorar. Adore, 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 adore. Esse acusador, esse demônio que pensou que você ia parar, vai ter que respeitar, vai ter que entender. Erga Sora Mandarai, que tem renovo na tua casa, tem renovo para a tua vida. Ei, esta árvore não vai morrer. Você não vai morrer. Adore. Ministério canta e você adora. Enquanto o ministério canta, não abre teu olho, esquece. Os planos que foram embora, adore ao Senhor. Os sonhos que se Adore. perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor, para o teu louvor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se no chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. restitui, Senhor. Esse é o nosso clamor. Declara o tempo, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas.
Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui nessa noite, Senhor. Restitui, Senhor. E depois de tudo isso aqui, a Bíblia vai dizer que Jó, ele rasgou as suas vestes, ele raspou a sua cabeça e se lançou nas cinzas. E o que me chama a atenção é que nesse momento Jó, ele poderia olhar para cima e dizer: Deus, por que o Senhor permitiu o diabo mexer na que eu mais amava? Mas a Bíblia vai falar que ele se jogou no chão e disse: Deus me deu, e Ele mesmo tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher de Jó olha para ele e diz: Jó, não tem mais esperança, não tem mais jeito para você, acabou. Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó olha para aquela mulher e diz: como uma louca tu estás falando. Só que lá no capítulo 19, no versículo 25, essa história, ela nos traz uma grande esperança, porque há uma declaração muito forte deste homem no capítulo 19, o versículo 25, porque ele diz assim: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Sabe o que é que Jó estava falando, Janaína? Eu posso ter perdido tudo, mas eu não posso é perder a presença. Aleluia! A presença de Deus. Alguém pode ter tirado tudo da sua vida, mas você tem a presença. Você tem Jesus. Se você tem Jesus, o resto vai voltar. Eu não sei se nessa noite eu falei aqui para a árvore que foi cortada. Eu tenho certeza que tem pessoas no nosso meio que um dia alguém pegou o machado e disse assim: daqui você não passa mais. Quem sabe foi uma palavra. Quem sabe foi por uma situação. E hoje você está aí como uma árvore morta. E essa palavra falou com você porque você se entristeceu e você esqueceu que você tem sim ainda algo aí dentro de você que jamais Satanás pode tirar. O diabo não vai poder tocar nisso. Eu falo para árvores aqui que estão precisando de se aproximar do ribeiro que é Cristo. Pastora, eu preciso de Jesus. Eu preciso voltar a estar perto deste ribeiro. É para você essa palavra. Se você está aí no nosso meio, não sou eu, mas o Espírito Santo de Deus está convocando você para vir para aqui para frente e entregar a vida para Jesus. Cadê a primeira pessoa nesta noite? Cadê você que está aí? Olha, chegando ali, a primeira pessoa ali, ó. Olha a primeira árvore. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar. A segunda árvore, cadê você?
A segunda árvore. Cadê a segunda árvore que precisa dessa fonte? Cadê a segunda árvore que precisa dessa fonte? Precisa voltar para perto do ribeiro. Cadê você? Você está aí atrás. É a sua vez. É o seu momento. Vem para cá agora. A fonte está jorrando aqui, ó. Olha a fonte jorrando aqui. Cadê você? Jesus vai mudar essa história hoje. Cadê a segunda pessoa? Cadê o segundo corajoso? O coração está batendo forte. Cadê você? O Senhor te chama como árvore cortada, que vai se renovar nesta noite. Aleluia. Aleluia. Vem para aqui para frente. Vem se aproximar do Esse ribeiro. É o nosso clamor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Coisa linda, está entregando a vida a Jesus. Glória a Deus. Satanás está sendo bombardeado. Cada vez mais o inferno sendo bombardeado para a glória de Deus. Vamos orar. Fica de pé, minha irmã. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida em tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Vamos orar por ela? Estenda as mãos para cá. Pai, está aqui a tua filha, que nesta noite ouviu os louvores, a palavra, e entregou a vida a ti. Ó Senhor, fortalece, sustenta, capacita, dá sabedoria, batiza com o teu Espírito Santo, dá o dom de língua, o dom de interpretação de língua, o dom de amar, o dom da misericórdia. Usa ela, Pai, para a glória e louvor do teu nome, que através da vida dela muitas vidas venham para ti, Pai. Assim nós te oramos, Pai, pela vida.